Bom dia, pessoal. Estou aqui, ó, sempre na minha pesquisa da Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Vocês concordam, né? Que a palavra de Deus é a Bíblia. Ela é composta de 66 livros. E ela foi escrita por pessoas que eram inspiradas por Deus, segundo a Bíblia. Então, toda as escrituras inspirada por Deus e proveitosa, não é isso que a Bíblia fala? Para ensinar, né? E assim por diante. Então, cada pessoa aqui na Terra, cada cristão que tem fé em Deus, deve ler a Bíblia. Sempre. Mas isso não quer dizer que o cristão tenha que acreditar em tudo que religião e religiosos falam. Correto? Porque eu tenho que acreditar no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz, não no que o homem interpreta, segundo o conhecimento deles, segundo a sua teologia. Porque, veja bem, Paulo, no livro de Gálatas 1:8 e 9, falou do evangelho anátema, um evangelho que não é verdadeiro. O que é um evangelho anátema? É um evangelho mentiroso, enganador. Então não só tem o verdadeiro, também tem o falso. Hoje no mundo, muitas religiões pregam o evangelho falso. E como podemos saber qual é o falso do verdadeiro? Se lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Oséias, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: o povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Então, se o conhecimento está na Bíblia, cada cristão deve ler a Bíblia. Mesmo porque a Bíblia nos dá o conhecimento do Criador e suas leis, né? Para que possamos servir, para que possamos seguir e sermos felizes. Porque lá diz em Oséias 4:4, o povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Porque se a gente não obter o conhecimento das Escrituras, pessoal, vem o lobo e quer nos levar com ele. Jesus falou disso nas suas parábolas, em Mateus. Jesus mandou que nós tivéssemos cuidado com lobos em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos devoradores. E ele disse: pelos seus frutos reconhecereis. Então, para a gente conhecer o lobo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Como o lobo ele vem? Qual é a estratégia desse lobo mau, né? Dessas mentiras religiosas? Então temos sim que pesquisar a Bíblia e questionar tudo aquilo que vem na nossa porta, nos ensinar como verdade. Porque o objetivo do lobo é o quê? É enganar, é mentir, é usurpar os direitos que só pertencem a Deus. E querer ser Deus, né? Porque muitos aí estão querendo ser deuses, né? Muitos religiosos, muita seita, muitas religiões estão querendo se assentar no trono dizendo que é Deus, assim como vai fazer o anticristo, né? Já leram sobre o anticristo? 2 Tessalonicenses 2, leia lá, adquire conhecimento. Esse anticristo, ele vai vir e vai se assentar no trono, querendo ser adorado como um Deus, se fazendo um Deus. E muitas seitas e religiões, elas querem ser um Deus, né? Elas até dizem que
Se não estiver dentro da sua religião, ninguém vai ganhar a vida eterna, não importa quanto leia a Bíblia, se não estiver dentro de sua organização religiosa. Você aí que estuda a Bíblia, concorda com um ensinamento desse? Leia aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Atos 4:12, e certifique-se do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação, ela vem por um único nome que foi dado debaixo dos céus, Jesus, Atos 4:12. Né? Não foi dado outro nome debaixo dos céus pelo qual tenhamos de ser salvos. E fomos salvos por meio da fé. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Foste salvo pela graça mediante a fé. Primeiro Deus nos concede a graça. E nós depositamos fé nessa graça. E somos salvos. É isso que a Bíblia ensina. Nenhuma religião aqui na Terra, ela pode dizer que é o caminho da verdade, é o único caminho que vai nos dar a salvação. Romanos 5:12, ele diz: todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Então, como uma religião pode dizer que só por meio dela ganharemos a vida eterna? Isso é ensino de homens. Leia mais a Bíblia, certifique-se das suas verdades e lembre-se, só Jesus pode dar a vida eterna pela fé. Leia aí na sua Bíblia, Atos 4:12 e Efésios 2, 8, 9. Não foi dado nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual tenhamos de ser salvos. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, eu sou apenas um pesquisador das Escrituras. Eu não tenho conhecimento de, como eles dizem aí, né? Teologia, são teólogos, estudam a Bíblia, têm diploma de teologia. Mas lembre-se, pessoal, Deus escolheu as coisas tolas para envergonhar os sábios. É isso que a Bíblia fala lá. Então, a sabedoria do mundo é tolice aos seus olhos. Então, por isso, mesmo que você tenha teologia, que é muito bom, pessoal, se expandir, né? Estudar teologia. Mas lembre-se que só vamos conhecer a palavra de Deus se estivermos conectados com Ele. Se pedirmos o seu Espírito Santo, que segundo a Bíblia é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós os conheceis. Então lembre-se, não adianta ter uma teologia se não tivermos o Espírito de Deus. E só vamos ter esse Espírito de Deus se procurarmos por Ele através da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e cumprindo os mandamentos de Deus. E Jesus disse, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Não é verdade? Aqui no livro da Bíblia, aqui, ó, para vocês verem e leem, lê aí na sua Bíblia. Aqui em João, capítulo 3, leia o que está dizendo. Você que diz que é cristão, né, entende a Bíblia, segue a Cristo, então vamos fazer uma pesquisa para ver se nós estamos seguindo realmente a Cristo. Aqui em João capítulo 3, a gente vai ler
O que cristão, uma pessoa que se diz que é cristão, que segue a Cristo, qual deve ser a nossa atitude? João, capítulo 3. Aqui, ó. Aqui, vamos começar aqui sobre Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre e vindo de Deus. Ele foi à noite porque ele temia o povo. Pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer: necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus passa ali a ensinar Nicodemos. Ele não estava entendendo coisas terrenas. Como podia ele entender as coisas celestiais? O que é nascer de novo? Você, cristão, sabe o que é um cristão nascer de novo? Será que, como perguntou Nicodemos, vamos voltar ao ventre de nossa mãe para nascer de novo? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Nascer de novo, nas palavras de Jesus, significa conhecer a verdade. A verdade dita por eles e dada por Jesus, não a de homens, daqueles líderes religiosos que interpretavam a Bíblia da sua maneira. Nascer de novo significa você dar meia volta naquilo que você era antes, quando não tinha o conhecimento de Deus. E conhecer a verdade através da Bíblia Sagrada, através do ensinamento de Jesus. Conhecer o verdadeiro, isso que é nascer de novo. Jesus, ele disse: eu vim para dar a conhecer a verdade. E aquele que crê em mim
nunca jamais morrerá. Pessoal, não devemos seguir a homens nem a religiões. Devemos pesquisar na Bíblia a quem estamos seguindo. Religião, ela não salva ninguém. Religião são caminhos diferentes que os homens inventaram para enganar. Não diz lá em Mateus, capítulo 7, há dois caminhos, o largo e o estreito. O estreito conduz à vida, e a Bíblia diz, poucos são os que acham. E largo é a estrada que conduz à destruição. Então, como vamos saber qual é o largo e qual é o estreito? Se obtermos conhecimento da Bíblia mesmo. Como diz lá Oséias 4:4, o povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Então devemos seguir a Jesus, não uma religião, seja ela qual for. Aí você deve perguntar assim, mas a Bíblia diz que a gente tem que se ajuntar, como é costume de alguns não se ajuntar, né? Certo, a Bíblia fala isso. Não devemos parar de se ajuntar, né? Para que a nossa fé possa aumentar de uns para com os outros. Mas devemos unir-se numa que realmente ensina a Bíblia, que realmente segue a Jesus. E não é difícil saber. É só estudar a Bíblia. Será que a minha religião está seguindo a Bíblia? Será que a minha religião está seguindo os ensinos de Cristo? Você só vai poder saber se você obter conhecimento do verdadeiro, que é Jesus. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Sem Ele, não vamos chegar ao Pai, nem ganhar a vida eterna. A vida eterna, ela não depende de uma organização religiosa. Ela não depende de homens. Ela só depende do conhecimento de Deus e seguir as suas orientações, a sua lei, a lei de Deus. Lembra-se que Jesus, quando veio à Terra, lá no passado, tinha vários religiosos. E a Bíblia diz que eles eram conhecedores da lei. E, no entanto, mataram Jesus. Por quê? Lhe faltou conhecimento do verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus. Pessoal, não se engane com religião. Religião não salva ninguém. O que vai salvar eu e você é o conhecimento da palavra de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Porque aquele que não guarda, esse não tem Deus. Devemos guardar os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu próximo? Aqui no livro de 1 João, aqui ó, no livro de Mateus, vamos ler Mateus primeiro, 5:42 ao 45. Olha só os ensinamentos de Jesus, como é diferente dos ensinamentos de homens. Leia aí, Mateus 5:42 ao 45. Ao 46 é melhor. Ouviste que fui dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Jesus fez até uma pergunta, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais
filho de vosso Pai que está nos céus, e ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia a chuva sobre justo e injusto. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazes os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então viram aí, irmãos, os ensinamentos da Bíblia? É amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro é amar a Deus, né? E depois é amar o próximo. E amar também os vossos inimigos. E essas religiões aí que te ensinam a odiar até a sua filha, porque a filha, o filho, o pai ou a mãe não quer mais ser ou pertencer à organização, aí eles mandam o filho ou a filha nem atender um telefonema, também o pai ou a mãe, que a filha saiu, não quer mais, eles dizem que o pai ou a mãe não deve atender um telefonema, são apóstatas, inimigos de Deus e deles. Olha a diferença do ensinamento de Jesus aqui. Amar até os nossos inimigos. Você aí, segue o que Jesus falou ou segue os mandatos de homens? Leia a sua Bíblia e pesquise e siga Jesus e não a homens. Lembra-se, religião não salva ninguém. O que vai te salvar é o conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus. Leia aí Atos 4:12 e Efésios 2:8-9. Isso é a Bíblia que está me ensinando e que te ensina, se você quiser. Aprenda o conhecimento da verdade, aprenda o que é verdadeiro e siga ele, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Um abraço a todos e fica na paz de Deus.